Boa noite a todos, então. Vamos dar início à nossa conversa de hoje, que vai ser sobre o capítulo 17. E o título é Sede Perfeito. Nós vamos falar do item 8 e fala da virtude. E esse item 8, ele traz para a gente uma mensagem de François Nicolas Madeleine, que foi um arcebispo, foi um cardeal francês, que faleceu em 1862, e um ano depois ele retorna como espírito e envia uma mensagem. E é dela que nós vamos falar. Então, nós vamos falar de virtude. Mas o que é virtude? Nós costumamos dizer, tal pessoa é uma pessoa virtuosa, ou tal pessoa não tem nenhuma virtude. Mas o que é virtude? Virtude é uma palavra que vem do latim, virtus, e significa força, força moral, honra. Quem tem virtude tem força moral, certo? Para enfrentar. A virtude, no seu grau mais elevado, ela abrange o conjunto de todas as qualidades que um homem de bem deve ter. Seria ser bom, caridoso, honesto, ser justo, trabalhador. A virtude é a conduta moral no bem. A pessoa virtuosa, ela tem a sua conduta moral no bem. E é habilidade para fazer sempre corretamente. Sempre fazer algo corretamente. O Espiritismo, ele considera que as virtudes, elas são aquisições do espírito imortal. Uma vez aquele espírito adquiriu aquela virtude, ele desenvolveu aquela virtude, então ele se enriqueceu. E elas vão sendo adquiridas, desenvolvidas, ao longo do seu trabalho incessante no bem, na insistência de permanecer praticando o bem. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos Superiores responderam: todas as virtudes têm o seu mérito, têm o seu valor, porque todas são indícios de um progresso no caminho do bem. Então, se tem alguma virtude, já é um bom sinal. E diz também que há virtude sempre que há uma resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Então, sempre que você deixa de seguir o caminho do mal, que você para, pensa, analisa e segue o caminho do bem, então é sinal que você já tem alguma virtude. E ela consiste então essa virtude, ela consiste nessa sublimidade, A sublimidade dela é justamente sacrificar o seu próprio interesse em função do interesse do próximo. A mais meritória de todas elas é a caridade mais desinteressada. É o ajudar porque compreende, é o ajudar porque sente necessidade de fazer o bem, compreende a situação do mundo. Segundo Emmanuel, no livro Consolador, na questão 253, ele diz que a virtude é sempre sublime e imorredora aquisição do espírito nas estradas da vida, e incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Mas o estudo das virtudes, ele se iniciou com Sócrates, com o filósofo grego, que vivia de 470 a 399 a.C. Então, Sócrates, já naquela época, ele dizia que o melhor modo de um homem virtuoso viver era buscar o desenvolvimento da sua razão e do seu conhecimento, e não buscando riquezas materiais, que geralmente desviam o homem do caminho da virtude. Já naquela época, Sócrates já tinha essa visão. Para Sócrates, a virtude é o bem mais precioso que uma pessoa pode ter. Então, a aquisição
principal do homem na Terra, né? Melhorar-se, aprimorar-se. Então, para Sócrates, a virtude é o fim da atividade humana, ou seja, é o objetivo final da vida humana, da atividade humana aqui na Terra. E é o bem que convém à nossa natureza humana. Já Platão, que foi um discípulo de Sócrates, né? Ele desenvolveu a doutrina de Sócrates. Ele apresenta a virtude como um meio de atingir a bem-aventurança, um meio de atingir a felicidade real no mundo espiritual, quando nós deixarmos a nossa vida aqui física, né? Então, desenvolvendo essas virtudes que vai ser garantido que, com certeza, nós vamos estar em paz no mundo espiritual. E o Platão, ele citava 4 virtudes principais, 4 virtudes centrais, chamadas de virtudes cardeais. Cardeal, a palavra cardeal vem de carne, que significa também encontro, e que quer dizer dobradiça. Ou seja, todas as outras virtudes devem girar em torno das virtudes cardeais. Porque elas devem girar, né? Essas virtudes, elas devem girar. Daí o nome, virtudes cardeais. Essas virtudes, elas são essenciais porque elas são a chave para a aquisição das demais virtudes. Elas vêm em primeiro lugar. Você primeiro precisa adquirir essas para que com o tempo as outras você consiga também adquirir. Então são elas: a prudência, ou seja, sabedoria, a fortaleza, ou seja, coragem, a temperança, o equilíbrio, a moderação e a justiça. Então são 4: prudência, fortaleza, temperança e justiça. A prudência nada mais é do que a sabedoria, agir com prudência, com calma, né? Pensar, agir com sabedoria. A prudência é a virtude que controla a razão. Então, as pessoas que agem com prudência têm muito mais chance de acertar, né? A segunda, fortaleza, coragem, força, né? Essa é a virtude do entusiasmo, da disposição para enfrentar os perigos, enfrentar as dificuldades, suportar os males e não retroceder. Isso é a fortaleza. E a paciência é uma virtude subordinada à fortaleza, que vem junto. Geralmente, junto com a fortaleza também vem a paciência, né? E a paciência é a capacidade constante de suportar as adversidades. Está difícil e a paciência está ali firme. Está difícil e a paciência está ali firme. Então, a paciência e a fortaleza e a paciência caminham juntos. Depois nós temos a temperança, o equilíbrio, a moderação. Essa virtude ela é muito importante porque a temperança ela age sobre os impulsos, os nossos impulsos do instinto. Ela é como um freio naquele nosso lado animal. Então, ela é um freio na busca pelos prazeres, pelas paixões corporais. Então, todo mundo precisa ter temperança, moderação no comer, sobriedade no beber, no vestir, bom senso no falar, no agir, nas paixões. A nossa vida toda nós temos que nos vigiar para ter o que é a medida certa das coisas, para não extrapolarmos nem a mais nem a menos. E uma coisa interessante é que a temperança, ela domina as nossas vontades. E olha que nós sempre temos vontade além, né? Queremos passear além, queremos comer a mais, queremos dormir a mais. Sempre queremos a mais. Então a temperança, ela vai ser um freio que vai dominar as nossas vontades. Como que nós vamos viver sem nos dominarmos, sem nos limitarmos? Temos que ter essa medida, né? Chega, calma, né? Cuidado na hora de falar, cuidado na maneira de vestir, no momento de beber, tudo
com uma medida certa. E nós temos a justiça. Essa virtude ela é muito importante, porque tendo justiça, você tem aquela capacidade de discernir entre o bem e o mal. Ou seja, você vai ter equidade, você vai ser capaz de considerar e respeitar o direito do outro. Ah, como essa virtude é necessária no mundo de hoje, né? Considerar e respeitar o direito do outro. Essa é a virtude muito importante, que é a justiça. Agora, as pessoas virtuosas, que a gente diz, tal pessoa é virtuosa, elas se destacam das outras, mas não porque Deus as tenha marcado de maneira especial, não. Mas porque elas souberam aproveitar as lições da vida que já viveram em encarnações passadas. Elas aprenderam nas experiências que já viveram, né? E elas investiram no aprendizado moral e intelectual ao longo dessas muitas encarnações, dessas muitas experiências vividas. Então, elas encontram-se muito distantes ainda da santidade. São pessoas virtuosas, mas não são santas. Mas, entretanto, essas pessoas revelam-se como espíritos que lutaram outrora, triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos não custam nenhum esforço. A pessoa que é virtuosa não custa nenhum esforço e as suas ações lhes parecem simplíssimas. Porque para elas fazer o bem é normal, é o hábito, é o normal delas. Não custa nada. Enquanto que para alguns parece tão difícil, tão complicado. Para a pessoa virtuosa agir dessa ou daquela maneira, não é difícil, porque é o modo dela ser. Já está incorporado na maneira de viver dessa pessoa. E essas virtudes cardeais, gente, elas são muito importantes para a gente conviver na família, conviver na comunidade e mesmo no mundo, né? Como que nós iríamos conviver, vamos dizer assim, na família sem a temperança, sem a justiça, sem a fortaleza ou mesmo sem a prudência? Sempre nós vamos precisar dessas virtudes aqui. Bom, além dessas virtudes cardeais, existem também as virtudes chamadas teologais. Essas virtudes, elas foram acrescentadas às virtudes cardeais devido à influência das Sagradas Escrituras, aos estudos de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, aos seus discursos, aos livros que eles escreveram. Então, isso tudo trouxe influência e acrescentaram às virtudes cardeais essas virtudes teologais. Teo significa Deus, virtudes teologais, que nos ligam a Deus. São aquelas que nos ligam diretamente a Deus. Então, na ética religiosa, elas são fé, esperança e caridade. Então, elas são chamadas teologais porque elas não são produtos de um hábito, mas do esforço próprio. Elas são um dom de Deus. Elas têm a ver com o nosso relacionamento pessoal com Deus e são infundidas na alma do homem por Deus, para que ele seja capaz de agir como um ser divino e merecer a vida eterna. Olha, que coisa mais bonita, né? Então, uma delas é a fé. A fé é uma coisa difícil de explicar, né? É acreditar com constância, com certeza em alguma coisa. É uma adesão pessoal a Deus. Ninguém gesta, ninguém forma fé dentro de si. Ou você tem fé ou você não tem. Ela é intransferível. Ou você tem ou você não tem. Então, quem tem a fé já é, portanto, o começo da vida eterna. Caminhamos pela fé e não pela visão. Olha que lindo. Caminhamos pela fé
e não pela visão. A esperança, essa virtude tão necessária, né? A esperança é a expectativa de que algo melhor vai acontecer, que algo superior e perfeito, né, existe, que vai melhorar. A esperança nos protege contra o desânimo, ela nos dá força nos momentos de fraqueza, e a esperança faz o nosso coração desejar aspirar à felicidade, aspirar à paz. Então nos dá essa força para que a gente confie e continue na caminhada, que vai melhorar, né? Passamos esse ano por momentos tão difíceis, onde precisamos de muita esperança. E o interessante é que quanto maior a nossa esperança, maior a nossa união com Deus. Porque em relação a Deus, quanto mais espera, mais se alcança. E com a esperança nós colocamos a nossa confiança nas promessas do Mestre Jesus, apoiando-nos não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Olha que coisa mais linda! A esperança nos infunde a graça, ou seja, a força do Espírito Santo. A força do Espírito, aquela força que vem do alto. Então é daí a importância da esperança. Então a esperança é a âncora da alma, segura e firme, penetrando onde Jesus entrou por nós, como perdido. É lindo demais. E a caridade, né? A caridade é a mãe de todas as virtudes. Porque a caridade, ela supera a nossa natureza, e com a caridade a gente consegue sair de si mesmo e ir em direção ao outro. Ela faz com que a gente se abandone e busque o outro para socorrê-lo, para ajudá-lo. Então, graças à caridade, o homem avança além de si mesmo e vê o outro, as suas necessidades, e tem piedade. Então, a importância das virtudes é que ela torna bom aquele que a possui e boa a obra que ele faz. Então, se a pessoa tem virtude, ela é uma boa pessoa, e a obra que ela realiza também é boa. Aquele que tem virtude vai realizar a boa obra, ele não vai desviar do caminho, porque ele já adquiriu a caminho. A virtude, ela, com uma disposição habitual, ela reveste a natureza de quem age de tal modo que imprime na pessoa uma força. A pessoa virtuosa, ela é forte, é o natural dela, porque as virtudes dão a ela aquela força. E com o Espiritismo, tudo se aclara. Com o Espiritismo, nós aprendemos então que nós somos seres perfectíveis, capazes de melhorar, capazes de aperfeiçoamento, que nós somos construtores do nosso próprio. E a aquisição e o desenvolvimento das virtudes, elas são entendidas como uma necessidade evolutiva do espírito. Tudo caminha para que nos levando, nos conduzindo ao despertar, ao desenvolvimento, né, da consciência, para que nos tornemos pessoas. Essas virtudes, elas são um meio para regular os atos humanos. Que seria de nós sem as virtudes para nos dar a medida das coisas, né? O limite das coisas. São as virtudes que vão ordenar as nossas paixões, guiar a conduta humana, e mesmo assim a gente vê quanta coisa errada, né, ao longo do caminho, que nem todos têm todas as virtudes. Às vezes já desenvolvemos algumas virtudes, mas ainda existem outras a serem desenvolvidas. Segundo Platão, Sócrates diz que a virtude não pode ser ensinada, que ela vem por dom de Deus aos que a possuem.
Mas veja bem o que disse Allan Kardec, a interpretação de Allan Kardec. Ele diz que é quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor que Ele nos concede, pode se perguntar por que não é concedido a todos. E por outro lado, se a virtude é um dom, carece de mérito, de merecimento para aquele que a possui. Mas aí o Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços em existências sucessivas. Então o Espiritismo tem uma explicação diferente. Ou seja, despojando-se, desligando-se pouco a pouco das suas imperfeições, o Espírito vai evoluindo. E a graça é a força, o dom que Deus faculta ao homem de boa vontade para se limpar, para se isentar do mal e praticar o bem. Ou seja, Deus não vai lhe dar a virtude, mas percebendo a sua boa vontade em melhorar, Ele vai lhe infundir a graça, a força para que você continue naquele caminho e aprenda a se tornar cada vez mais virtuoso. Olha que coisa linda. Isso explica então porque seria uma coisa injusta que a virtude fosse dada só para alguns e não para outros, né? Então, dependendo do esforço da pessoa em buscar o caminho do bem, em melhorar, então ela vai receber a graça para, por exemplo, uma pessoa que quer se tornar cada vez mais paciente, ou tolerante, ou caridoso. Então, ela está se esforçando para isso. Então, ela vai receber força para continuar nesse caminho. O cardeal François-Nicolas Madeleine, ele viveu em 1795 a 1862. Ele foi arcebispo de Paris, foi cardeal. E após a morte dele, em 1863, ele mandou uma mensagem. Ele diz assim, olha que coisa interessante, que infelizmente as virtudes, elas são, com frequência, acompanhadas de pequenas enfermidades morais ou vícios que desordem, que tiram a beleza da virtude e muitas vezes até atenuam. Como assim? Que muitas vezes a pessoa tem virtudes muito, que todos percebem, maravilhoso, só que aquela pessoa tem também vícios, né? E esses vícios desordem, tiram a beleza das virtudes que aquela pessoa possui. E muitas vezes eles até são maiores, eles encobrem a virtude que a pessoa tem. E aí fica aparecendo mais o vício que ela tem do que as Esse cardeal François, ele diz que não é virtuoso aquele que faz alarde sobre as suas virtudes. Aquele que chama atenção para si mesmo. Por quê? Porque falta a ele a virtude principal, que é a modéstia. Certo? E ele tem o maior vício, que se opõe à modéstia, que é o orgulho. Então, aquele que só quer os holofotes, quer chamar atenção para si, então esse tem o pior, né? O pior defeito, que seria querer aparecer, não ser orgulhoso. E a virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de exibir. É adivinhada, mas se oculta na sombra, foge à admiração das multidões. Ou seja, você meio que percebe que determinada pessoa tem algumas virtudes. Está escondidinho, mas pela maneira de viver, pelo jeito de ser, pelas obras daquela pessoa, então você percebe que ela tem certas virtudes. É o que está dizendo aqui, que a virtude ela se oculta na sombra. Certo? Ela foge à admiração das multidões, porque geralmente o virtuoso, para ele está vivendo a vida dele normal, as obras que ele realiza, o que ele faz. Então, como virtuosos, São Vicente de Paulo,
o sacerdote francês João Maria Batista Vianney, cura d'Ars, a irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, Zilda Arns, todas essas pessoas que realizaram obras tão importantes, né? Todos foram homens e mulheres que ignoraram eles mesmos que eles eram pessoas virtuosas. Eles se deixavam ir na corrente das suas santas ideias, das suas santas intenções, das suas aspirações e buscavam realizar aquilo que o coração deles mandava, sentia que era importante, totalmente desinteressados, né? E num total esquecimento de si mesmos. Então, a virtude é uma graça. Olha, isso aqui é uma palavra do Daniel François. Ele diz assim, que a virtude é uma graça, uma força que eu desejo a todos os espíritas sinceros. Mas eu lhes direi, mais vale menos virtudes com a modéstia do que muitas virtudes com orgulho. Ele diz, porque foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente, e é pela humildade que elas um dia viverão redimidas. É uma sinceridade que aparece, e eu vou, só para encerrar, eu queria dizer para vocês assim, que ser virtuoso é usar a própria força que nós temos, é usar essa própria força para vencer aquilo que nós precisamos tirar de dentro de nós. O que está aqui que não é bom, que vai dificultar a nossa caminhada, ou um vício, ou uma coisa que não é legal. Então nós vamos usar a virtude, a força, para combater as nossas más tendências, desenvolver cada vez mais características. E esse esforço tem que ser diário. É o tempo inteiro nos vigiando, buscando melhorar. E é uma luta assim, sem trégua. É uma luta que nós temos que travar conosco. Por quê? Porque a nossa existência atual, ela vai passar rápido. O tempo voa, a vida passa rápido. Então, se nós quisermos voltar ao mundo espiritual um pouco melhores do que quando aqui chegamos, nós precisamos respeitar o tempo, prestar atenção no tempo e buscar essa melhoria. E não deixar para querer vencer a nós mesmos depois que nós já estivermos desencarnados. Essa vitória sobre nós, ela tem que ser diária, permanente. Uma luta que vai valer a pena. E além dessas virtudes todas que eu falei para vocês, tem muitas outras. Vou falar algumas aqui, que muitas delas nós já temos, com certeza. Graças a Deus, tenho certeza que muitas delas nós já temos. Além da fé, da esperança, da caridade, a humildade, a bondade, a moderação, a misericórdia, a prudência, a tolerância, a justiça, a resignação, a honestidade e a paciência, a flexibilidade, o labor, a autoconfiança, a generosidade, o contentamento, a coragem, o desapego, a despreocupação, a determinação, a disciplina, a docilidade, a empatia, o entusiasmo, a abnegação. São muitas as virtudes. Muitas vezes nem percebemos que já temos, né? Muitas delas. E para encerrar a palestra de hoje, eu vou ler para vocês um texto muito bonito, para que a gente não se esqueça que, haja o que houver, Deus está no comando. Eu convido a todos para que levantem a cabeça, que não se abatam diante das dificuldades, que não se abatam diante do que vier, haja o que houver. Levantem a cabeça, porque Deus é maior e Deus é tudo. Deus está no comando. Deus está no comando da espaçonave terra. O Mestre Jesus nos conduz
Deus sabe a medida certa da nossa necessidade e manda o socorro na medida certa, na hora certa. Daí esse texto que se chama necessidade e socorro. O homem sente fome, Deus promove os recursos do pão. O homem tem sede, Deus faz um jorro da fonte. O homem padece fraqueza, o homem adquire doença, Deus institui o remédio. O homem sofre desequilíbrio, Deus estabelece o reajuste. O homem chora em desespero, Deus suscita consolação. O homem se desvai em pessimismo, Deus restaura a esperança. O homem cai na ignorância, Deus acende a luz da instrução. Entretanto, Deus criou a liberdade de consciência, com a responsabilidade, traçando merecimento de cada um. É assim que entre a necessidade humana e o socorro divino, permanece a vontade do homem, que é plenamente livre para aceitar ou não o auxílio. E assim encerramos a palestra da noite.